sobre Herberto hoje está quem melhor do que ela, Maria Estela Guedes, que é editora do Triplove e da revista Triplove de Artes, Religião e Ciências, que foi recentemente distinguida com um prémio internacional e que tem sido um dos grandes divulgadores, a par do estudo geral da atividade do nosso projeto. De resto, quer a Estela Guedes, quer o Luís Santos, são também membros do projeto António Telmo Vida e Obra. A Estela Guedes faz parte do Conselho de Redação também da revista Em Comunidade, portanto uma outra página eletrónica, e dirige coleções na Apenas Livros, entre elas a dos Cadernos Surrealistas Sempre, onde publicou recentemente este seu livro, uma coleção de ensaios, Surrealismo Incerto e Séries, que tem alguns estudos sobre Herberto Helder. Tem umas centenas de títulos publicados em papel e na internet, e aqui cabe salientar particularmente dois livros sobre Herberto. Herberto Helder, Poeta Obscuro, publicado em 1979, e mais recentemente no Brasil, a obra ao rubro de Herberto Helder, que foi editada em São Paulo em 2010. Foram levados à cena os seus textos O Lagarto do Âmbar, no Acarte, e A Boba, no Teatro Experimental de Cascais. Também tem estudado a carbonária, especialmente na sua vertente ritual, enquanto maçonaria florestal carbonária. Agradeço à Estela estar hoje connosco. A Estela vai-nos falar sobre um livro muito recente de Herberto, publicado há algumas semanas. A Letra Aberta é uma reflexão sobre esta obra. E passo-lhe imediato. Muito obrigada aos que me convidaram, muito obrigada pela vossa presença. Se calhar levanto-me. Este livro é muito recente, de facto, póstumo. Eu vou fazer uma descrição e parte daquilo que eu vou descrever é visual, ou seja, o livro tem alguns manuscritos, tem a presença de alguns manuscritos. E, para além do outro aparato, no fim tem uma nota engraçada no sentido de estranha. Notas que eu diria... Alguém poderia fazer um estudo crítico da obra do Herberto Helder, porque estas notas sugerem isso, pedem isso. O meu título não é meu, tomo da imprensa, e diz 33 poemas de Herberto Helder. Para o caso de estarem aqui pessoas estranhas a estes discursos do simbolismo dos números, eu direi que 33 é um símbolo muito vulgar, muito banal, que identifica o maçom. Tenho duas epígrafes que gostaria de ler. Ambas me foram enviadas por e-mail. Perguntei a alguém que me ensinasse o que era a Misteriosofia, porque eu não me contentei com a sabedoria dos mistérios. E então o Pedro Martins escreveu-me e disse: numa aproximação etimológica à palavra Misteriosofia, creio que por essa palavra António Telmo pretendia significar a sabedoria, o conhecimento dos mistérios. Como para um discípulo de Álvaro Ribeiro, que Telmo era, os problemas são humanos, os segredos são naturais e os mistérios são divinos, teremos então uma teologia, uma teosofia ou uma teodiceia. A questão, porém, é de se saber se esse conhecimento é possível, porque aqui lembro-me de um título de Telmo: Só Deus escreve sobre Deus. Uma outra, por acaso, uma outra citação enviada por e-mail, que não era para isto, mas eu aproveitei. Em todos os grandes poetas há uma parte de obscuridade, que é o que provém do mais legítimo inconsciente, e isto é de Thomas Mann, e foi-me enviado por Nicolau Saião, a propósito de outra coisa qualquer. Ora bem, diferentemente da maior parte dos livros de Herberto Helder, Letra Aberta, este, exibe um visual. É uma peça de arquitetura motivada pela presença de manuscritos com correções. O autor passou pelas experiências da poesia visual e tem obras publicadas nesse âmbito. Estou a lembrar-me de uma composição muito bonita intitulada A Ascensão dos Hipopótamos, que é difícil, não é? Um hipopótamo subir ao céu é um bocado complicado.
Porém, os antecedentes diretos da letra aberta nasceram quando o poeta ofereceu exemplares de cobra com correções manuscritas, nem sempre iguais às correções de Henrique Paraíba. A caligrafia é uma arte. Daí dizermos que há quem tenha letra bonita e letra feia. Lembremos o islamismo, que é mencionado no livro, mas com outra intenção, cujos motivos decorativos são a geometria e a escrita. E lembremos também a própria palavra caligrafia, que significa grafia bela, cali quer dizer bela. A caligrafia de Herberto neste livro é trêmula, o que prova, se fosse necessário provar isso, que o livro é muito recente, mas ainda é muito clara e bela. Temos então uma obra de arte dupla, literatura e artes plásticas, executada com técnicas mistas, que apresenta alguns poemas com os seus duplos, as versões manuscritas deles. São 7 os manuscritos, porém só 6 os poemas, visto que um deles ocupa 2 páginas. Se aos 6 poemas caligráficos acrescentarmos os 33 tipográficos, não, é que de facto são 33 os poemas que estão neste livro. Simplesmente quem é que os iria contar? Mas são 33. O resultado dá 39, o que mantém o valor simbólico do 3 e do 33, enfim, do triângulo ou do ternário. No final do livro, aparece-nos um grupo de 4 notas de um hipotético descodificador da caligrafia, que em 4 momentos sentiu dificuldade em perceber a letra dos textos. Salvo a primeira, sem alternativa explícita, os casos 2º, 3º e 4º apresentam 2 hipóteses de transcrição. O intérprete, anónimo, obscuro ou misterioso, como queiram, escolheu sempre a segunda e diz isso, escolha a segunda, escolha a segunda, escolha a segunda, ou algo assim, são 3 frases iguais. Escolheu sempre a segunda, ou seja, escolheu o número 2. O número 2, presumo que por coincidência, ou seja, não acredito nada que seja coincidência, é normalmente o da mulher, quando lidamos com a série dos 3 primeiros algarismos numa dinâmica simbólica. Ora, é bem verdade, ninguém pode negar que a presença do feminino está patente logo no rosto do livro, quando se diz poemas inéditos escolhidos por Olga Lima, que é a viúva do poeta. Ora, é bem verdade, ninguém pode negar que o feminino aparece logo no rosto do livro, com a informação que Olga Lima, viúva do poeta, é responsável pela seleção dos poemas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há muitos mais para próximos livros. No campo da arquitetura interna, também é importante assinalar que o livro se desenvolve a partir da coincidência dos contrários. O bonito é igual ao feio. E mais algarismos, muitos algarismos. E palavras repetidas 2, 3 vezes e mais de 3 vezes. O que claramente é um convite ao leitor para que preste atenção de um lado ao som, à música, e de outro à numerologia, ou se preferirem à matemática. Um só exemplo, na página 53, em que ouvimos o enunciador chamar 3 vezes por certo corpo celeste. Vou citar. Mais acima da cabeça que ele toca, se o sono é tocado pelo sonho, para ser semeado à volta delas todas, e grita do cimo dessas torres: estrela, estrela, estrela. E logo a seguir, o poema fala da terra e de um material de construção indissoluvelmente ligado aos números 3 e 33. Para quem não sabe, antigamente os maçons eram até chamados pedreiros livres, portanto, é pedra. Para que dúvidas não restem na mente do leitor avisado, depois das 3 estrelas, o material de construção é designado 3 vezes, bem como por 3 vezes se repete a palavra nome. Vou citar.
e grita de cima dessas torres: estrela, estrela, estrela. Nome a nome, a nomeação da terra, com suas pedras soltas. A cada pedra, onde ela pedra, é tão assim tocada. Falei de coincidência dos opostos. A tão misteriosa coincidência oppositorum, própria da experiência dos, anula as polaridades na unidade. A principal verifica-se entre os contrários, letra aberta e letra fechada. Mas também reaparece a ideia do canhoto do último livro. Lembram-se do título do último livro? Eu não consigo dizer esse nome porque é tão horroroso. Não consigo dizer o plural de canhoto. Portanto, é Poemas do Canhoto, digamos assim. Espelhada ainda na simbologia da mão esquerda e da mão direita. Duas vias, a via do mal e a via do bem, a que outros acrescentam a terceira via, conhecida por caminho do meio. Por outras palavras, o poeta anula as diferenças entre Deus e o demónio. Herberto Helder chama-lhe canhoto, dom do último livro se pode atribuir ao Mafarrico, cujos nomes são muitos e variados. Azango, Belzebu, Careca, Maneta, Manguito, Mefistófeles, Tição Negro, Porco Sujo, etc, etc, etc. Como enumera Ana Paula Guimarães, especialista nas coisas do diabo. Não é possível ignorar que antes do caminho, em expressões como mão esquerda e mão direita, está a palavra mão, a operária e canteira mão, que pode ser esquerdina. Essa mão, possuída pelo demónio, cujos dedos servem para contar pedras e estrelas, mas também para desfiar contas, tasse ou de rosário. Mão que pode ser pisada por um pé, cito, o pé em cima da mão verídica, com a chaga e com o beijo. A mão do poeta, mão que escreve. E aqui eu repetiria o que disse Pedro Martins de António Telmo: só Deus escreve sobre Deus, pois o poeta está em sofrimento crístico. Isto é um discurso de Calvário. Sente-se abandonado pelo pai, isto já vem dos 3 ou 4 livros anteriores, apesar de reconhecer que ninguém o abandonou. Passemos à letra aberta e à letra fechada. Pelo título, letra aberta, entendemos o discurso linear, profano, e pela segunda, a presença do mistério, ou pelo menos do segredo. Resolvendo já o problema, a palavra aberta e a palavra fechada equivalem-se. E aqui recordo algo que Ernesto de Sousa várias vezes me ensinou, quando eu falava da arte sacra, como se existissem duas, essa e a profana. Então ele corrigia, procedendo à conjunção dos contrários, como o bom alquimista que foi. Toda a arte é sacra. Se quisermos trazer à baila a palavra francesa, teremos a dupla lettre ouverte e lettre fermée. No caso francês, a palavra lettre também significa carta, quer dizer, isto é uma carta aberta, muito aberta. E então fica mais claro para todos que o poeta obscuro, não só neste livro, como nos 2 ou 3 anteriores, resolveu manifestar-se também como poeta claro. Porém, quando apresenta a máscara de claridade, não é sem consequências. Quanto mais aberta a letra, mais próxima fica do discurso que fixa o real, ou seja, mais próxima fica do boletim meteorológico. Facto que tem sido mal entendido por quantos não aceitam o abandono da luxuriante árvore das metáforas, de poemas como O Amor em Visita ou Cobra. E antes de me perguntarem se tenho gostado dos últimos livros de Herberto Helder, que não são belos, não, direi que sim, apesar de se apresentarem quase no polo oposto dos seus livros de juventude.
Nos mais recentes, a metáfora cedeu lugar a estruturas no âmbito da repetição, portanto, ao que ressoa ao ouvido ou pode ser listado. De uma entrevista a Humberto Eco acerca do poder das listas, transcrevo um fragmento. Diz Humberto Eco, isto é uma entrevista brasileira. Portanto, está escrito no registro brasileiro. A lista é a origem da cultura. Ela faz parte da história da arte e da literatura. O que a cultura quer? Tornar a infinitude compreensível. Ela também quer criar ordem, nem sempre, mas com frequência. E como, enquanto seres humanos, lidamos com a infinitude? Como é possível entender o incompreensível? Através de listas, através de catálogos, através de coleções em museus e através de enciclopédias e dicionários. As listas são enumerações, isto é, sequências discursivas numeradas ou que podem ser contadas. Na base disto mora a ciência, no caso a matemática. Haverá nada mais claro do que uma lista de números, sobretudo quando chegamos ao fim do mês e verificamos que a fornecida pelo multibanco mostra que o saldo se aproxima perigosamente do zero. Claridade, quer o poeta obscuro. O discurso digital que nos suporta a comunicação quando nos sentamos diante do computador, apesar de o não sabermos ler nem escrever, é um prodígio de clareza em que só existem dois sinais, 0 e 1. Nada de comparável às 22 letras do alfabeto grego, que originaram precisamente a palavra alfabeto. E refiro este número mágico por constituir um dos poemas listados por Herbert Gelder, ou seja, ele está a escrever um poema, diz estas 22 linhas, e claro que o leitor vai contar, e são 22. Por constituir um dos poemas listados por Herbert Gelder, um poema em que aparecem que termos a equação do universo e duas vezes a palavra alma, ou seja, termos que nos transportam para uma espiritualidade ou para uma misteriosofia. Tudo isto é evocar a necessidade de compreensão do infinito e do incompreensível que Humberto Eco atribui à lista. Aliás, os poemas são em geral sequências de frases sem princípio nem fim, o que lhes confere uma dimensão de infinitude. Vejamos o final na página 18. Dela a alma, e tudo acaba, e muito depressa, como aliás nestas 22 linhas, de facto, por fora limpas e rápidas, e nem isso é bem verdade. Alcançar com este discurso dos números o cúmulo da claridade, parece que não sobra espaço para grande retórica. Porém, maior prodígio ainda do que este farol é o operado pelo poeta quando faz coincidirem o discurso analógico e o discurso digital, isto é, quando consegue tirar dos algarismos tanto ou mais valor semântico do que com a bela metáfora. É isso que tenho vindo a mostrar. Espero que fique claro que isto dos algarismos deu pelo menos um artigo de 11 páginas, mas eu teria muito mais a dizer e faltaram coisas muito importantes, como um poema sobre o touro. Touro, em que ele encarna o touro astrológico, quer dizer, falta muita coisa. É isso que tenho vindo a mostrar. Este livro é muito mais profundo e complexo do que o Amor em Visita, apesar de pobre em retórica e de usar da retórica a parte mais indesejada, aquilo que todos os escritores odeiam, caso da aliteração, caso da redundância, patente, por exemplo, em pensar pensamentos.
Faço notar, entretanto, que a redundância é um recurso da comunicação para eliminar ambiguidade e incerteza, e a redundância, pelo menos no que diz respeito à comunicação comigo, surtiu efeito. Portanto, eliminou ambiguidades, eliminou incertezas. Extraordinária esta arquitetura, repito, pensada página a página, que nada deixou ao acaso, exceto, naturalmente, a fala do inconsciente, que também anda por aqui, quer dizer, não sei onde, mas anda, porque anda sempre. Vejamos um caso surpreendente. Diz o poeta que, quando escreve o poema, só a primeira letra é que custa. E essa letra é uma ferida que sangra. Sangra na garganta. Cito os 2 últimos versos, importantes, porque neles aparece o título do livro, que é Letra Aberta, não esqueçamos. Parece, diz alguém, que a própria carne está rota, aí, na letra aberta, dentro da boca funda. Claro que neste ponto do estudo eu já estou completamente obcecada com os algarismos, por isso olho para a página e em que página é que está isto escrito, se quiserem podem comprovar, é na página 33. Letra aberta, título, é o que está escrito, e onde, em que página? Pois, essa expressão título surge no poema da página 33, quer dizer que o livro foi pensado, foi manuseado, foi arquitetado até à fase, eu não digo que da tipografia, porque o livro é póstumo, mas o Herberto Helder é uma pessoa já muito experiente em tipografia e edições, sabia que o poema ia calhar exatamente na página 33. Ou terá deixado instruções para que tal acontecesse. Não tinha a certeza se o fenómeno se devia ao acaso ou se à premeditação. Mas olhei para o lado, para a página anterior, e achei nela um sinal de redundância. Por consequência, um dispositivo para eliminar ambiguidades e incertezas na menção aos 3 dedos com que o poeta escreve, isto entre outros algarismos. Penso eu que estamos a decifrar elementos de significação do discurso digital. Aquele sobre o qual maior domínio não teríamos, nem o poeta nem eu, do que contar literalmente pelos dedos. Apreciamos o poema da página 29 com uma contagem decrescente e repetição de palavras, algumas em número 3, outras muito mais do que 3. Por exemplo, a palavra depois aparece um horror de vezes, não contei. Vou ler. Tinha 5 minutos diários de paz terrena, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1, depois não, nunca, nada, depois era dei-me um tiro na cabeça, para nunca, 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 um só número, todos os números, qualquer número. Bom, o mistério espreita nesta contagem, ou pelo menos o segredo. Como, precisamente, uma vez que o poema é um segmento de discurso sem princípio nem fim, uma frase gramaticalmente incompleta, ficamos suspensos da revelação de algo. O quê? Que se oculta por detrás dos números. É Deus ou o canhoto quem se ergue no horizonte da contagem decrescente dos minutos de paz terrena. Recordando o Velho Testamento, Letra Aberta também podia intitular-se Livro dos Números. Não se tratando de recensear, como na Bíblia, a verdade é que Herberto Helder faz desfilar diante dos nossos olhos um exército de bárbaros. A palavra bárbaro, não fui tão fundo assim na minha inventariação, mas deve ser das palavras mais repetidas no livro.
Talvez tivesse valido a pena contá-los, para sabermos se são mais ou menos 33. Só no poema da página 21 contei 11 em apenas 20 linhas. Portanto, linha sim, linha não, há um bárbaro. Há um bárbaro aí à espreita, esses bárbaros, o mundo está cheio de bárbaros. É pertinente esboçar um inventário dos algarismos e situações lexicais que implicam lista, contagem, enumeração, matemática e geometria. A lista é tão importante neste livro de Herberto Helder, que figura logo no início, primeiro poema no manuscrito, os versos numerados de 1 a 15 e devidamente assinalados, alguns com 3 asteriscos abertos, mais 2 estrelas obscuras, isto é, riscadas. Eu depois vou-me perder aqui no discurso, mas depois para o fim vou retomar este poema 1, mas entretanto podemos dar uma vista de olhos. Portanto, como veem, isto está numerado de 1 a 15, tem para aqui os asterisco quer dizer astrozinho, não é? E depois aqui no texto impresso já está limpo de contagem, já não tem lista nenhuma. Quer dizer, tem lista, continua a ser uma lista, não está enumerada. Aliás, o total não é 5 asteriscos. É difícil contar. Adivinha-se um astrozito minúsculo no final do 5º verso, por isso aventaria eu que são mais ou menos 6 asteriscos se contar com os riscados. Podíamos pensar que servem para dividir estrofes, não é? Nós costumamos usar isso, e até se usa muito os 3 asteriscos para separar capítulos. Mas os poemas são contínuos. Esses sinais de pontuação só existem no manuscrito. Por falar em poemas contínuos, há questões obsessivas em Herberto Helder. Uma é justamente o poema contínuo. Eu estou a olhar para ali, Herberto Helder, poemas completos. Uma dessas edições dos poemas todos, não é? Foi o poema contínuo. Os livros todos quer o poeta que sejam entendidos como uma só unidade. Outro assunto obsessivo é o do poeta obscuro, que aparece dos modos mais variados na obra e em diversas situações. Por isso, agora uma à parte, respondo aos que me atribuem a invenção do poeta obscuro, e daí nos jornais disseram isso, o poeta obscuro é uma invenção da Maria Estela Guedes. Respondo aos que me atribuem a invenção do poeta obscuro, dizendo que não, eu não o inventei, ele é que me pode ter inventado a mim. Quando eu apareci em cena, no final dos anos 70, com o meu poeta obscuro, Herberto Helder, Poeta Obscuro, foi o meu primeiro livro. Já Herberto Helder cá andava desde os anos 50 e já tinha publicado Espaços em Volta, com um conto intitulado Poeta Obscuro, que foi deu a inspiração para este motivo de discórdia que eu sinceramente não entendo. Acho que é preciso que passem 50 anos, mais 100 anos, para morrermos todos. E para o título, a designação Poeta Obscuro, deixar de ser polémica, porque não vejo, não entendo. Deve haver choque de sensibilidades e emoções, cotovelos, coisas assim. Vejamos a primeira parte do poema da página 23, em que mais uma vez o nosso interlocutor é o Herberto, declara o poema único e se assinala como obscuro. Isto, há dezenas de obscuros na obra, diz ele. Eu acho que sim. Acho que, apesar de tudo, escrevi um poema aceitável. Um poema que amadurou em mim ao longo de 80 anos. Bem sei que tanto tempo merecia a qualidade que Deus pede. Mas tendo em conta que sou ateu, tenho direito a que me tolerem a baixa, difícil virtude dos nomes rasos. Não sou dado a impropérios e impaciências. Aceitem lá a pequenez geral da minha vida e do meu nome obscuro. O quão honesto sou, odiando tudo isso. Portanto, ele até odeia ser obscuro, mas reconhece que é obscuro. E gosta de ser muito obscuro.
voltemos à tabuada. Estará Herbert Peller a brincar connosco, com tantos algarismos? Entre o sim e o não, optemos pelo quase sim. Pois há realmente apelos ao jogo neste livro, ainda que seja um jogo de cena tão dramático como a paixão em sentido pascal. Diria que se trata de interatividade, uso que o poeta faz da simbólica maçónica para comunicar com maçons e familiares de maçons. Porquê? Eu vou dar a minha resposta. Porque entre a crítica que debate se ele é ou não é um poeta obscuro, prefere a crítica que o integra no mundo obscuro, ou seja, um mundo sagrado, ainda que ele se afirme ateu. Portanto, este livro, com o seu publicitário 33, é uma declaração de pertença ao nosso mundo, o obscuro e misteriosófico mundo dos símbolos. Insisto em que é realmente extraordinário levar a poesia a produzir cascatas de sentido a partir de elementos tão minimais como algarismos e sinais de pontuação. E agora retrocedo, visto que houve um excurso, retrocedo ao tal poema primeiro da lista, que diz ele. Diz o contrário da lista. Diz que o poeta é incapaz de obedecer a leis e de formular regras na criação do poema, a que chama coisa inúmera, depois de a ter numerado de 1 a 15 no manuscrito. De um lado a lista, sinal do numerável, de outro a incomensurabilidade, de um lado ao obscuro, do outro lado ao claro, mas já sabemos que a coincidência dos contrários resolve isto tudo numa unidade, não é? Todos nós temos polaridades. Temos então um casamento de contrários, o número e o inúmero, a ordem e a desordem da criação e, se quisermos, o simbólico ovo, em que masculino e feminino casam, realizando assim o mistério da vida. Temos-lo neste mesmo primeiro poema, que remata com um par de palavras que funcionam como anagrama, digo eu, mas realmente é mais como capicua, embora sejam letras e não algarismos. Vou ler o verso. Serias, sobretudo, como um voo ou como um ovo, não é? Voo e ovo é uma capicua. É quase uma capicua. Tem as mesmas letras, não é? 3, por acaso são 3. À beira de terminar, começa agora por princípio. E no princípio, o que é que aconteceu? No princípio aconteceu este facto insólito de ter recebido no meu e-mail a notícia da próxima saída deste livro, mas não dizia letra aberta, quer dizer, eu não vi, não reparei sequer. O que eu vi foi num artigo intitulado 33 poemas de Herbert Welter, portanto, foi a imprensa que me mandou o e-mail, isto saiu aí alguns no jornal. E já vimos como o título herbertiano, letra aberta, aparece no corpo de um poema, o da página 33, o que leva a perguntar quem e porquê. 33 poemas de Herbert Welter. Rezava a notícia. Jamais me lembraria de ir ao índice para os contar. Nem de certo daria aos números a atenção que hoje lhes concedi, se não tivesse sido alertada. Portanto, foi um aviso. Letra aberta é uma obra de arquitetura cujos materiais de construção evocam os do pedreiro, do escultor ou do canteiro. Tomemos o exemplo da estela, que começa por ser uma pedra com inscrições, certo? Que é uma estela. É uma lápide funerária, na maior parte dos casos. Escreveu umas poucas linhas como estela e como exemplo. Página 40. A estela é um monumento funerário a assinalar o modo como o poeta se vê desaparecer. Como é que ele se vê desaparecer simbolicamente, e aqui eu acho que já não há números nenhuns, o que é inconsciente mesmo. E digo isto porque ele não foi enterrado, é por enterramento, simbolicamente ele quer ser enterrado, mas na realidade ele foi cremado, foi o que disseram as notícias.
E isso não se faz a menos que tenha havido uma autorização, não é? Portanto, isto não é coisa de razão, é coisa de inconsciente. O abismo do inconsciente de que nasce a poesia é a fonte onde o autor bebe a matéria com que elabora os símbolos. Os que aparecem em letra aberta com bastante força são o ovo, matriz da criação num ab início, e o enterramento, que acaba por ser homólogo do embrião no ovo. Ambos, um abscôndito regresso à terra máter, ou germinação no interior do seu útero. Morrer, em termos simbólicos, neste livro, é o mesmo que ser semeado, enterrado para renascer. O que é comum, não é? Quer dizer, a morte é um renascimento. Esse era o maior... Mas ele está sempre a pensar na escrita. O Herberto não consegue pensar só em termos biológicos. Para ele, a escrita é uma coisa biológica, é uma coisa física. Portanto, ele está sempre a pensar em termos de escrita, e então o que ele queria era renascer nas letras, mas estava a renascer. Estes livros são completamente diferentes dos primeiros, tão diferentes que há um setor do público que ainda não se habituou, que rejeita. Esse era o maior dos desejos do poeta e estava a realizar-se nos últimos livros para seu próprio deslumbramento. O seu renascimento, nítido no estilo novo e na reincidente referência aos clássicos. Servidões, que é um dos últimos livros, se nos lembrarmos, abria com 2 versos decassilábicos de estilo renascentista. Eu primeiro até pensei que aquilo fosse de Camões, mas não estava assinado, portanto só podia ser do mesmo Herberto. O que me levou a estudar nesse livro alguns pontos de contacto com a obra camoniana. Para terminar, peço perdão por ter contado mais pelos dedos do que falado de mistérios, mas deixo aberta a porta para mais um punhado deles no poema da página 39, carregadíssimo de matéria sacral, noturno, tenebroso, sem outra luz, além daquela que anuncia o verbo em certo pão, um pão secreto e profundo, encarnado, poético pão que salva e ressuscita, e vou citar: um nome que me digas ou me não digas 2 vezes, em 2 abismos de sono, esse nome faz-se carne no mais âmago de mim mesmo. Esse nome trabalha-me, é igual ao segredo. Então, eu como no mais escuro do mundo, cortada a água e mais nada. Quase como quando se morre, mais devagar, se é a noite que entra. Pão profundo, mastigado, acaso, na maior das noites seguidas, umas às outras. Obrigada pela vossa atenção.